muito importante na história da República novíssima, né? Dessa República estranha, né? A República pós-88, que é a condenação de um presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, através de um processo sui generis, que acontece no STF, que tem ali denúncia oferecida pela PGR, sim, né? Então não é igual o tal do inquérito, mas que no todo é um processo estranho, tá? Por mais que eu já vou entregar aqui, vou ser bem direto. Por mais que, eu falei ontem, tá? Eu queria até falar, porque isso que eu joguei num grupo lá do MBL, grupo Cracudos, eu fui alvo de muitas críticas dos meus pares do MBL, tá? Porque foi uma fala minha ontem, a gente pode até reagir a essa fala, em que eu disse o seguinte, eu fui perguntado e esse é o papel de um bom jornalista. Você vê que o jornalista me botou ali numa saia justa. Sim. Porque ele perguntou o seguinte, se você fosse um ministro do STF, como você votaria? Eu falei, e eu falei, como ministro, eu não condenaria por conta dos muitos vícios formais que tem ali. Eu, caso fosse um ministro, tá? Mas o Bolsonaro tentou o golpe de Estado e todas as provas que eles têm e toda a demonstração, as relações causais, eles estão dadas, tá? O Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu, tá? Mas ali foi uma saia justa interessante que ele me colocou, ou seja, e eu, em nome da precisão, eu dei essa minha opinião e eu achei bem interessante, acho que esse é o jogo. Então, vamos só ver esse trechinho, vamos lá. Popper pra cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Pausa, só para ficar claro, minha resposta. Nesta forma, como ministro, eu não condenaria. E esse é o meu ponto central. Eu não conseguiria, como ministro do Supremo, não atentar às questões formais. Entendeu? Agora, como ativista, eu tô cagando pro Bolsonaro, tá? Só pra avisar. Como alguém que não é ministro do Supremo, tô cagando pro Bolsonaro. E quando me tornar presidente da República, né? Se concorrer, eu não vou dar graça, isso não é problema meu, eu não vou queimar capital política com o Bolsonaro, tá? Isso vai ficar bem claro aqui pra todos nós. Mas dá o play? Só vamos ver aqui minha argumentação. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula. Em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo não, isso está, a Constituição permite, mas na prática o que a gente está vendo é a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa, muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois? Ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve? O começo lá essa pergunta foi boa, mas com base nisso, a gente hoje tem oficialmente a condenação do Bolsonaro por diversos crimes que ele cometeu ali. Não sei se tem o trecho do Alexandre de Moraes condenando, mas esse é um momento histórico, tá? Nessa república atual. A gente pode chamar na República Burocrática do Brasil. A República Burocrática de 1988 obteve uma vitória sobre não o seu maior rival, mas a expressão mais pública e frágil de enfrentamento a ela, tá? A gente pode ler Bolsonaro como um filho anônimo das forças do período da ditadura militar que se recusavam não apenas a tocar à época a ideia de anistia, mas a própria ideia de uma pacificação e uma devolução de poder para os civis. Então, quando a gente faz essa leitura temporal daquele processo, o Bolsonaro fazia parte justamente de um bloco político dentro do grupo dos militares. Ele como um agente pequeno e muito minoritário ali, mas ele representava essa voz dissonante que permaneceu viva, anômala, né, se escondendo ali, e de repente ela estoura em 2011, se torna a liderança de um processo, né, infelizmente, e com base nisso ele se torna presidente da República, e a única coisa que ele ficou imaginando nos 4 anos foi como ele ter o poder para sempre, porque ele adorou a ideia de ter poder. E
perdeu a eleição e tentou um golpe e deu no que deu. Vamos ver o voto do Alexandre de Moraes. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Vamos repetir, é um momento histórico. Vamos repetir, tá? Vamos lá. Isso aqui, meus amigos, é um momento histórico na história do Brasil, tá? Eu vou entrar aqui nos detalhes porque é esse momento histórico. O que a gente está assistindo? Vamos lá, novamente. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara. Tá aqui, meus amigos. Esse aqui é o voto do Alexandre de Moraes. E por que eu falo? Mas ele tá porque esse voto será acompanhado pelos demais membros. Talvez a gente veja algo diferente do Fux, talvez alguma coisa diferente do André Mendonça, mas os demais pares vão acompanhar. E com base nisso, o Alexandre de Moraes terá obtido a grande vitória política. Eu não diria jurídica, porque em termos jurídicos isso aí vai ser questionado para sempre, tá? Mas em termos políticos é uma vitória política do grupo dele sobre Jair Bolsonaro e sobre o bloco de senhores de idade e malucos que ao redor de Bolsonaro, nos anos que acompanharam a presidência da República, tentaram, e isso precisa ser dito, eles tentaram, e as provas são muito fartas, uma série de ações de modo a concentrar o poder na mão do Jair Bolsonaro, tomar de assalto o Tribunal Superior Eleitoral, impor através dessa tomada uma queda das eleições de 2022 e com base nisso supostamente organizar novas eleições no ano seguinte, mantendo no poder quem já estava assim eleito, tá? Isto aí não é algo minimamente aceitável e ninguém vai me dizer que era uma ideia boa e de cunho patriótico. Muito pelo contrário, é uma ideia que tinha a ver exclusivamente com os desejos mais profundos do Jair Bolsonaro de permanecer no poder, não só dele, como da sua esposa Michele e como de Eduardo Bolsonaro. Esse grupo político, um grupo de aloprados total e completo, formado por aloprados, esse grupo ele planejou alguns ataques mais ridículos que a gente possa imaginar. O plano punhal verde e amarelo é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. E não dá para fingir que eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Que Jair não tinha reunião regular com pessoas que tinham não só ciência, mas estavam organizando esse plano absolutamente ridículo, que era um plano que envolvia sequestro e morte de adversários políticos. Não dá para falar que Bolsonaro não teve reuniões por mais de 13, 14 ou 15 vezes
com generais após perder uma eleição, e não eram qualquer generais, eram comandantes das Forças Armadas, e que esses mesmos comandantes das Forças Armadas, né, não tivessem tido, vamos dizer, sua presença rastreada em diversos prédios públicos que estavam com Jair Bolsonaro naquele instante, exatamente no momento em que as reuniões foram mencionadas. E os depoimentos deles foram todos na linha de que o Bolsonaro estava tentando convencê-los a um golpe de Estado. Havia a minuta sendo impressa no momento que anteriormente ao momento dessas reuniões, ou seja, todo o encadeamento histórico e a própria coerência dos fatos escrita nos depoimentos tá dada. Eu não tenho como não dizer para vocês que Bolsonaro não tentou o que ele tentou. Ele tentou. Os seus fãs mais aguerridos vão tentar negar, ainda que no coração deles adorariam que o Bolsonaro tivesse dado um golpe naquele momento. Mas minha única crítica vai residir aqui a questões estritamente formais. A forma conta, especialmente no direito. A forma conta muito no direito. Nós, à época, quando o Lula foi preso, tivemos que assistir assim, o Lula ser condenado em primeira instância, aí em segunda instância. Aí depois vai lá, eu nem sei se ele chegou a passar pelo STJ, mas ele foi parar, teve habeas corpus no STF, passou pela STJ. Passou. Então, primeira instância, segunda instância, STJ ainda foi para STF. Definitivamente o caso do Lula é um caso único e não tem como o Lula reclamar de cerceamento de defesa, ou quando ele fala de, não tive provas, fui preso sem provas. Aquilo era conversa mole. Tá. No caso do Bolsonaro, ele terá uma série de reclamações formais. E os defensores da democracia, né, a turma que ampara o Alexandre de Moraes, dirão que foi a democracia se protegendo, né? Aquilo lá foi um festival de democracia. Mas para falar dessas questões formais, eu queria chamar um advogado, tá? Um advogado que escreve na revista Valete, produz o nosso adorável e talvez mais famoso programa do Valete Plus, o 3 em 10. Estou aí com o Luiz Felipe Panelli. Tudo bom, doutor? Tudo bem, chefe? Como é que tá? Tudo maravilhoso. E aí, como é que estamos aí? Aqui tudo certo, tudo firme, acompanhando o julgamento. E aí, me diga primeira coisa, tá? Eu queria fazer uma divisão aqui nessa discussão sobre o julgamento do Bolsonaro e dos demais. Primeiro em termos de mérito e depois em termos formais, tá? Queria começar na parte do mérito. Você que analisou a denúncia, analisou a condenação, agora que houve por parte do Alexandre de Moraes, o voto dele no caso, como você enxerga a questão de mérito? Você acha que de fato que o encadeamento histórico faz sentido e que há elementos para condená-lo? Sim, exatamente. E assim, o problema desse julgamento é que no mérito tem tudo contra ele e na forma tem tudo a favor, né? Em termos de mérito não tem mais erro, assim. Ele planejou um golpe de Estado e esse é o ponto forte do voto do Moraes. Tudo que ele fala, ele apresenta uma prova. A gente pode falar, porra, mas foi tosco, né? Ele não conseguiu fazer nada, mas isso é porque ele é incapaz, Bolsonaro, é incapaz de fazer qualquer coisa minimamente decente. Então ele não foi capaz de colocar o plano em movimento, mas que ele planejou e que ele chegou a consultar os generais e pedir isso tá claro, entendeu? Assim como tinha um esboço aí de plano de golpe, que parece que foi escrito lá pelo Felipe Martins. Não resta mais dúvida quanto a isso. Agora a questão da forma, aí é outro papo. Do ponto de vista da forma, vamos chegar aí nesse detalhe. O bolsonarismo sempre reclamou, né? O Alexandre de Moraes tá agindo, vamos dizer, de modo a cercear a capacidade de defesa das partes. É verdade? Foi um julgamento anômalo? Não, isso é verdade. Puta, aí tem muito vício. O Alexandre de Moraes, de certa forma, ele era vítima também, né? Porque no plano golpista tinha um plano para matar ele, né? E fora isso que teve cerceamento de defesa, tem sérias dúvidas quanto ao foro pro prerrogativa. Se bem que eu acho que no caso do Bolsonaro e dos outros, cabe sim eles serem julgados no STF, mas naquele caso o pessoal de 8 de janeiro não tem menor fundamento para eles terem sido julgados no STF. Enfim, tem muita nulidade. Mesmo aquele discursinho que o Moraes fez no primeiro dia do julgamento, antes de ler o relatório, sabe, que ele já mostra uma parcialidade enorme. O problema desse julgamento é mais. Eu estava vendo o que você falou ontem na live da Jovem Pan e eu concordo muito. É que se você tem bom senso, você tem que criticar os dois lados. Quer dizer, fica claro que teve uma tentativa de golpe, os caras tentaram. Assim, não dá para você, em bom senso, falar que não, eles deveriam ser condenados. Mas também não dá para ignorar todo o abuso que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo, entendeu? E outra coisa, a forma importa no direito, porque a forma é uma proteção para as pessoas, né? Se os caras fazem isso hoje contra o Bolsonaro, amanhã pode ser contra qualquer um. Sim. Mas que são golpistas, são. Essa é a parte que eu até reclamei ontem na PAN, que se você for tentar ter uma posição sensata no jogo, você vai apanhar de todo mundo.
né? Quando eu falei ali, olha, se eu fosse um ministro do STF, eu não conseguiria condenar, porque para um ministro do STF a forma deve contar muito. Você está, infelizmente, no topo da cadeia do judiciário de um país como o Brasil, e que, infelizmente, essa topo da cadeia serve também como um lugar de último recurso para essas discussões penais, em muitos termos. Então, é lógico que a forma conta muito. Foi inaugurado um novo modelo. O caso emblemático é o do Felipe Martins, né? Eu não tenho dúvida que o Felipe Martins escreveu aquela minuta, aliás, muito mal escrita, né? Com planos golpistas, e também não tenho dúvida que ele, representando a ala Lua Vista, planejou o golpe, incentivou o golpe. Mas teve tanta irregularidade no processo do Felipe Martins, que pra mim tá imprestável em termos de processo. Ele deveria ser absolvido porque não tem condições, todas as provas estão contaminadas, uma coisa assim. Mas que ele é culpado, entendeu? Eu não sou juiz, então eu posso falar com base no senso comum, olhando as provas, tá? O problema é que um juiz não pode fazer isso, entendeu? Exato. E o que eu acho que vai ficar historicamente é o bolsonarismo tentando anular toda a construção e a discussão sobre os anos dele tentando, os anos do Jair com aquela turma de aloprados tentando de fato um golpe de Estado. Então essa discussão toda vai ser meio que jogada para debaixo do tapete, dando a entender que ele apenas foi vítima de um julgamento injusto. E é muito complicado porque o julgamento não dá pra afirmar que ele foi justo em grande medida. Até o próprio comportamento do Alexandre de Moraes para com os pares dele, né? Sou estranho que parece assim, você não tá vindo aqui não tá vindo aqui comigo, caramba, Fux. O negócio é tenso, né? Você fica até meio coagido a ter que votar junto com ele, o que soa muito mais, vamos dizer, a ideia de união em bloco, né? Blocar o STF para mostrar que aquilo é um statement pró democracia e pró um ritual que foi construído, né? Um ritual de exceção que foi construído para a defesa da democracia, e não a ideia de um julgamento em si. Eu acho que fica tudo muito maculado, e para quem vai contar a história, quando for compreender o processo, a gente só vai ver versões acaloradas. Vai haver uma versão bolsonarista, sei lá, que o Brasil Paralelo vai construir um filme, um documentário, a verdade que esconderam de você sobre o julgamento de Bolsonaro. E do outro lado você vai ver um filme da Petra Costa contando sobre como a democracia foi protegida por um juiz careca. É tudo muito ridículo, né? E na prática, de fato, você não vai ver a verdade concreta aí, né? Os problemas formais de um lado e do outro a questão material. Agora, você sabe, assim, qual é o embasamento que esses caras vão dar, do ponto de vista até jurisprudencial, nem sei se dá pra falar nesses termos, para um inquérito dessa natureza? Como eles vão justificar nos próximos anos, né? Não só o inquérito, mas o formato da condenação do Bolsonaro? O que eu acho assim, o problema é que não tem muita jurisprudência, né? Porque essa lei de proteção de Estado de Direito é relativamente nova. E, porra, é a primeira vez que estão tentando culpar uma pessoa, responsabilizar uma pessoa por golpe de Estado. Agora, o Supremo coloca tudo naquele inquérito lá que foi aberto há muito tempo atrás, falando que eles têm um dispositivo lá no regimento que fala que quando um crime é cometido na dependência do Supremo, o Supremo poderia também investigar. E eles abriram, o Toffoli ainda era presidente, ele abriu esse inquérito há muito tempo atrás e colocou Alexandre de Moraes como inquisidor, né, desse inquérito. E eles colocaram tudo nesse inquérito, que ainda hoje está aberto. Tá? Então, por exemplo, recentemente os babacas lá tentaram fazer um acampamento perto do STF, o Alexandre de Moraes mandou tirar com base nesse inquérito. Quer dizer, é um inquérito que continua aberto, ele não tem um objeto fixo, ele não tem hora para terminar e tal. Então ele é uma irregularidade sem fim, né? Então é um negócio muito ruim. Agora, eu acho que para o futuro vai ficar essa conversa de a democracia estava sendo ameaçada, então nós tivemos que desenvolver anticorpos, né? Eles falam, é o que o Karl Popper falava, você não pode ser tolerante com os intolerantes e tal. O que também é uma bela de uma distorção, uma leitura bem mal feita, né? E o problema vai ser o seguinte, beleza, vocês vão condenar o Bolsonaro, a condenação até que é merecida, porque ele realmente planejou o golpe de Estado, né, apesar do processo todo ser imprestável, mas e depois? O Supremo vai continuar com esses superpoderes, né? E aí ele vai poder usar os superpoderes contra qualquer um que ameace a democracia. E o que é ameaçar a democracia? Né? Você ser contra o governo, por exemplo, porque hoje o STF está fechado com o governo, né? Ou você ser, por exemplo, você falar que nem a gente, que a Constituição de 88 falhou, e ela falhou, tá? Isso é ser contra a democracia? Sim, é tentar um golpe? Você falar que ela pode ser alterada? Exatamente, porque a Constituição de 88, todo mundo sabe, ela é uma maravilha, uma coisa mais maravilhosa, ela colocou o Brasil aí numa utopia de direitos fundamentais e tal. Então, se for contra isso, eu sou um golpista, certo?
Isso lembra muito o que, sei lá, vai colocando um pouco exagerado, mas na União Soviética, eu falar contra a Revolução. Tá? Falar que a Revolução Soviética matou muita gente. Pronto, eu já era preso porque eu era anti-revolucionário. Entendeu? É muito complicado isso. Muito complicado. Sim, sim, perfeito. Panelli, muito obrigado aí pela participação. Esperamos aí uma análise tua no 3 em 10 nova aí sobre isso. Já deve ter, mas enfim, bora que bora. Obrigado. Panelli. Abração. Valeu, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi Luiz Felipe Panelli, o nosso panelão da massa do 3 em 10, nos ajudando aqui a entender tudo o que está rolando. Eu vou pegar a opinião de outros juristas aqui, eu não sei se temos outras pessoas disponíveis. Parece que o nosso querido, um dos 9 de Curitiba, um dos homens mais inteligentes que eu conheço, que é o França, ele pode falar, disse que ele está aqui no aguardo, então podemos botar o França também para comentar, porque eu acho que isso aqui, cara, tem abertura de precedente novo, tem um momento novo, tem um entendimento novo, e ainda tem uma coisa, que enquanto o França não entra, o França vai entrar? Por vídeo? Tá, o França vai entrar por vídeo aqui, enquanto ele não entra, eu vou comentar um negócio pra vocês. E cadê o Magnitsky? O Magnetsco? O Magnutson? Cadê o Magnutson? Lembre-se que assim, o jogo vai sendo jogado. O Alexandre de Moraes, ele vem mantendo a estratégia dele de não recuar em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, e de acelerar o processo, tá? Ele tá mantendo a batida. E o adversário direto dele, o Jair Bolsonaro, apenas mostrou fraqueza. Tivemos aqui a 99ª manifestação acontecendo nesse fim de semana. Alguém ligou? Ninguém ligou. Na manifestação, inclusive, foi lá, desfraudada, a bandeira dos Estados Unidos da América. Só faltaram cantar o hino dos Estados Unidos durante o dia da independência brasileira. Tente imaginar o contrário. Tá? Uma manifestação pró-Trump nos Estados Unidos, em que os americanos pegam uma bandeira gigante do Brasil e colocam lá e começam a aplaudir, achar aquilo lindo. Vocês imaginam os americanos fazendo isso? Em nenhum contexto eles iam fazer isso por nós. Em nenhum contexto. Este ato, né, essa manifestação bolsonarista com a bandeira americana, ela tornou tudo muito ridículo. E essa história, ela é ridícula. Ela é apenas ridícula. Tá? Xandão não recua, ele recarrega. A real é que, de um lado, uma turma ficou sendo ridícula, exercitou esse elemento e se posicionou no tabuleiro mostrando sua fraqueza e acreditando que a fraqueza é força. E do outro, a força institucional pura e simples. Eu coloco algo que eu já usei de exemplo na relação entre MBL e o próprio bolsonarismo. Tá? Popularidade perde para inteligência no final. A popularidade no long run não se sustenta se ela não tiver acompanhada de inteligência. Lógico que popularidade é bem-vindo, sim. Mas veja, é melhor ser impopular e inteligente do que ser popular e burro. Logicamente que o ideal é você ser popular e inteligente, certo? Mas se for para abdicar de uma dessas características, abandone a popularidade. A popularidade desprovida de inteligência, ela só é uma brochada monumental. A popularidade sem a inteligência é que nem um carro com baita motor, mas com um pneu horrível. Havia uma propaganda da Pirelli que dizia: potência não é nada sem controle. Vocês vão lembrar, uma propaganda dos anos 90. Essa propaganda da Pirelli dizia muito: não adianta você ter um carro com motorzão se o seu pneu não botar ele na pista e ele não fazer curva, certo? Não adianta você ter muita popularidade e você toma decisões estúpidas usando isso. Não adianta. Este é o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro vai deixar um exemplo único na história brasileira. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.